Oi pessoal, mais uma vez o Edu, aqui direto do escritório da Study International em Sydney, na Austrália. E hoje para responder um pouco de uma pergunta que me fazem muito. Edu, por que ir para a Austrália e não ir para os Estados Unidos? É uma pergunta que parece complicada, mas é muito simples de responder. E ela não se limita àquelas questões que estão muito na superfície, como o clima, talvez, tudo isso se soma, mas não são essas exatamente as principais razões. Uma das coisas que hoje em dia quem vai para os Estados Unidos encontra com o visto de estudante é a limitação de trabalho. 99% dos vistos de estudante nos Estados Unidos não permitem que você trabalhe legalmente, e isso faz toda a diferença. 100% dos vistos de estudante para a Austrália eles permitem que você trabalhe legalmente. Vários destes vistos permitem, inclusive, que o cônjuge, dependendo do tipo de curso e da instituição, trabalhe, inclusive, full-time. Então, essa é uma das principais e eu destacaria como a primeira diferença. Muita gente me fala, Edu, é muito longe a Austrália. A Austrália é um país distante de chegar. E a gente, se olhar direitinho a diferença entre Austrália e Estados Unidos, a gente vai ver que um voo de São Paulo para Miami deve levar em torno de 8 a 10 horas, um voo para Nova York vai levar 10, 11 horas, um voo saindo de São Paulo, por exemplo, para a Califórnia, ele leva mais tempo do que um voo de São Paulo para Sydney, na Austrália, por exemplo. Existem várias formas de você chegar na Austrália, né? Saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, que são os principais destinos, os principais locais de embarque para o destino Austrália. Os caminhos mais comuns são os caminhos onde você sai de São Paulo, Rio, e vai para a África do Sul, e depois vai para Perth, e depois vai para Sydney, Melbourne, Brisbane, ou fica em Perth. É um voo que leva umas 20 horas no total, 22 horas talvez. Existe um outro caminho que também é muito popular, que é o caminho do Oriente Médio. As pessoas saem de São Paulo, vão para Dubai, ou vão para Abu Dhabi, e de lá vão para Melbourne ou Sydney, e isso é um voo que leva um pouco mais de tempo do que pela África do Sul. Existe um voo que ele sai de São Paulo, vai para Santiago, são 4 horas de voo, uma conexão muito pequena, muito rápida, às vezes 1h30, e você pega 13 horas direto para Sydney. Voo extremamente conveniente, normalmente operado pela companhia principal da Austrália, que é a Qantas, e extremamente agradável. Então é o voo que normalmente eu utilizo, minha família utiliza, e é extremamente mais confortável fazer esse voo do que, por exemplo, um voo para a Califórnia, ou para Las Vegas, ou para alguma coisa assim. É muito mais prático e fácil. Então, se a questão da distância é uma coisa que preocupa, de certa forma depende muito para onde você vai e de onde você vem. A outra coisa muito importante é a seguinte: todo mundo tem pelo menos um amigo que estudou nos Estados Unidos, ou que algum familiar estudou, ou conhece alguém que estudou lá. Perguntem a essas pessoas qual foi o resultado prático depois dos estudos com relação à possibilidade de fixação de residência de uma forma ou de outra, através de trabalho, através de, enfim, a imigração definitiva, obtenção de green card nos Estados Unidos, e verifiquem qual o percentual que essas pessoas conseguiram através do projeto acadêmico. E depois vocês comparem com a Austrália. E é essa a principal razão para eu estar querendo ter essa discussão. A Austrália é um país de 24 milhões de habitantes, que já resolveu o que quer para os próximos anos, enquanto os Estados Unidos é um país de 350 milhões de habitantes, mais ou menos, é um número que ninguém sabe ao certo, tamanho número de pessoas não identificadas no país, e que ainda não resolveu que políticas quer para o futuro, né? A Austrália já definiu isso. A cidade de Sydney, por exemplo, se prepara para aumentar 25% a sua população
nos próximos 10 anos. E isso já está claro, já está definido e todo mundo já está com mãos à obra na construção de uma Sydney para daqui a 10 anos. Que tipo de pessoas eles querem trazer? Que tipo de profissionais eles querem ter aqui? Que tipo de culturas eles querem misturar? A Austrália é um país onde 50% da população tem pelo menos o pai ou a mãe que nasceram no exterior. E entre 20% e 25% dos australianos também nasceram no exterior. O que isso quer dizer? 20 a 25% dos australianos não nasceram aqui, chegaram à Austrália, construíram a sua vida e se tornaram cidadãos australianos. Quando a gente faz essa comparação, quando a gente olha esse universo e quando a gente vai falar um pouco também de viver num país que há 28 anos não tem recessão, viver num país onde você tem o maior salário mínimo do mundo, viver num país onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm, pensem sobre a Austrália, pensem com carinho sobre esse país. Nós aqui na Study estamos prontos para mostrar a vocês um pouco dessa realidade, a qual para mim foi uma surpresa quando aqui cheguei. Vim buscar educação relevante para minha família e terminei encontrando todas essas coisas que hoje eu divido com vocês com muito prazer e tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender e vão encontrar aqui muito além de um país de koalas, cangurus e de essa diversidade da natureza que a gente está acostumado a ouvir falar apenas. Conheçam a Austrália, conheçam com a Study. Forte abraço para vocês.